Paz seja com todos, Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos continuar hoje com o nosso segundo vídeo sobre a campanha Tapando as Brechas. O vídeo anterior a gente falou sobre perdão e eu espero que você continue exercitando o perdão, faça uma lista de tudo aquilo, que tenha magoado o teu coração, peça perdão a Deus porque por você ter permitido até que essa mágoa entrasse no teu coração, perdoe as pessoas, faça uma lista de nomes, de circunstâncias e ore sempre, pedindo a Deus que coloque o perdão dele no seu coração. Você não vai perdoar com o seu perdão. A gente não ama com o nosso amor, a gente não perdoa com o nosso perdão. É o amor de Deus em nós, é o perdão de Deus em nós. Nós somos muito frágeis, nós nos magoamos, ressentimos e fica muito difícil agir, como o Senhor quer. Mas quando o Espírito está em nós, é por meio do Espírito Santo, por meio do amor em Cristo em nós, que nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar, nós conseguimos recomeçar. Então eu gostaria que você fizesse uma lista, faça uma lista e coloque o nome das pessoas, ore por elas, abençoe a vida delas, as circunstâncias todas, peça perdão a Deus por palavras que saíram da tua boca, A gente acaba caindo em armadilhas muitas vezes, a pessoa muitas vezes é provocada e ao invés de termos a sabedoria do Espírito de Deus para podermos contornar a situação e trazer paz, a gente acaba caindo na armadilha, como aquela expressão, feito um patinho na lagoa, a gente cai na armadilha e aí se entrega também à discussão. Então, que isso possa ser uma atividade, o perdoar possa ser constante na tua vida, na tua oração, sempre faça isso, coloque o perdão. Eu quero hoje falar nesse segundo vídeo, eu quero falar sobre família. E eu quero ler aqui o capítulo 15 do Evangelho de Atos, capítulo 15 do versículo 7. Eu vou ler do 7 até o 11, mas depois você pode continuar lendo durante a semana. Irmãos, tudo é uma questão de exercício, Se você quer tocar bem um instrumento, você tem que exercitar. Se você quer ter um condicionamento físico, você precisa se exercitar. Se você quer qualquer coisa, pintura, qualquer atividade, quanto mais você pratica, mais fácil, mais habilidade você vai ficando. Não é diferente com a palavra de Deus. Se você é aquela pessoa que vai no culto uma vez por mês e ouve lá a mensagem, sai toda empolgada e depois não pratica, não vale nada. Então isso é uma coisa que tem que ser constante, você tem que ter o teu caderninho de oração, você tem que estar lembrando disso o tempo todo. As armadilhas vão surgir, Vão surgir. A Bíblia fala de dias maus, haverá dias maus, discussões, desentendimento, e você tem que estar preparado para isso, A gente parece que é pego de surpresa, ninguém me avisou que ia ter uma discussão. Não, ninguém avisa mesmo, Então eu quero que você preste atenção aqui nessa passagem. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 7, diz assim: havendo grande debate, olha lá, está tendo uma discussão, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, e eles como também a nós nos concederam, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Pai, nós apresentamos a Tua Palavra, que é lâmpada, Senhor, para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Ilumina o nosso coração, fala-nos, Pai, através desta palavra, desse texto. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Você pode estar achando muito estranho a gente estar falando sobre família e eu ler esse tipo de texto, Mas a gente vai chegar lá. Olha só, no capítulo 15, do versículo 1 até o 35,
a gente vê algo no mínimo que é curioso, né? É intrigante, que são homens de Deus, discípulos de Jesus, homens que conheceram Jesus, que estão ali ligados aos ensinamentos, né? Sabedoria de Jesus, homens que estão ali de grande fé, grande testemunho, ungidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eles estão aqui numa discussão, num desentendimento. Olha só, vai vendo isso. Há controvérsias aqui, né? E qual era a confusão? Só para que você fique contextualizado. Versículo 5 fala sobre circuncisão, obediência plena às leis de Moisés. Alguns fariseus, né, no versículo 5, que afirmavam e ensinavam que os gentios eram aqueles que não eram judeu, ou o judeu e o gentio, né? E os gentios, com o gentios, os não-judeus deveriam cumprir à risca os rituais judaicos por completo, mesmo não sendo judeus, mas tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, essa discussão, tem muita discussão, né, em torno dessas coisas até hoje. Os gentios convertidos em Antioquia se perturbaram com isso, então enviaram Paulo e Barnabé a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros da igreja. E a carta aos Gálatas trata desse assunto. Pedro é o primeiro a falar. E Pedro então dá o testemunho que a porta do evangelho aos gentios foi aberta por ele. E deu o testemunho de que, igualmente, os gentios receberam o Espírito Santo. E que pela fé em Cristo não havia distinção entre judeus e gentios. E que obrigá-los a cumprir a lei de Moisés seria um jugo, um fardo desnecessário. E que a salvação não vinha pela circuncisão, pela guarda do sábado, mas sim pela graça do Senhor Jesus Cristo. Depois de Pedro falar, no versículo 12, a multidão ficou em silêncio. Paulo e Barnabé tomaram a palavra. Eles, Paulo e Barnabé, também acabam dando testemunho de quantos sinais e prodígios e milagres, bênção de Deus, realizaram entre os gentios, de como Deus estava abençoando os não-judeus. Agora, é interessante, né? Que isso tem a ver com a família, que é o tópico dessa mensagem. O que isso tem a ver? Presta atenção nisso que eu vou te falar. O que a gente vê aqui, irmãos? O que a gente vê aqui é que no meio de homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, né, pode haver discórdias. Homens cheios do Espírito, pode haver discussões, desentendimento. Olha, nós estamos falando aqui de Pedro, de Paulo, Barnabé, de Tiago, né, situações em que estava Mateus, né, homens que estiveram com Jesus, homens que estiveram no Pentecostes, né, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, homens que tiveram experiências incríveis, olha só que coisa, entregavam seus dias, expunham suas vidas à morte por amor a Cristo, estavam muito ligados a Jesus ali, vamos dizer assim, eu quero usar uma expressão, o evangelho ali estava fresquinho, né? A presença do Senhor ali ainda estava ali. E agora, se no meio desses homens havia contenda, discussões, controvérsias, intrigas, atritos, desentendimento, deixa eu usar uma expressão aqui, imagina entre nós, meros mortais. Quem aqui pode se comparar a Pedro, que não se permitiu ser crucificado como o Senhor Jesus falou, não, se eu tenho que morrer na cruz, então me crucifica de ponta cabeça, que eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Quem pode se comparar aqui a Paulo, um homem que pelo Evangelho apanhou, foi dado como morto, arrastado para fora da cidade, e que mesmo proibido, ameaçado de morte, ele levantava e continuava pregando o Evangelho. A gente está falando de homens assim, irmãos. E se esses homens são passíveis de desentendimento, imagine você, sua esposa, seu esposo, seu marido, imagine você e seu filho. Imagina você e um cliente seu, um freguês, você e o seu patrão. Imagine cada um de nós numa dessas situações. Se homens assim tão cheios de Deus, tão próximos de Cristo, eram passíveis. Então isso tem muito a ver com o nosso relacionamento com o outro. Então essa primeira lição que fica, nós não estamos isentos, nós não estamos neutralizados
de nos desentendermos. O desentendimento parece que ele faz parte do nosso cotidiano, mas parece que a gente é sempre pego de surpresa. A gente nunca está preparado para nos desentendermos. Eu, você, o casal, a família. Então, ser cristão não nos isenta, não nos blinda de confusão, de desentendimento com o vizinho, com um amigo, com um irmão. Então, nesse primeiro embate, nós aprendemos algumas coisas que serão de mais úteis. Então, presta atenção. A primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração é essa consciência de que uma hora ou outra alguém vai criar uma confusão, um desentendimento. Mas o que a gente vê aqui na vida de Pedro, na vida de Paulo, né? Na vida de Barnabé, como fez Pedro, como fez Paulo, Barnabé, né? Que mesmo no confronto, em casa, no trabalho, na igreja, a primeira coisa que eles fazem é dar o quê? O testemunho. Então, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração é que você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Você precisa o tempo todo dar o seu testemunho. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ter razão. E a gente quer argumentar de uma forma tão contundente que a gente quer convencer à força o outro. E a palavra do Senhor diz que não é pela força. Isso que diz a palavra. Não é pela força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Menos discussão e mais oração. Porque quem convence não é você, não é o seu argumento. Quem convence é o Santo Espírito de Deus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém, queridos? Segundo, a autoridade deve ser sempre respeitada. Olha só, Pedro é o que tem as chaves dadas por Cristo, as chaves que sobre ele a igreja será edificada. Então Pedro é o primeiro a falar. Então eu quero dizer para você, filho, você que é filho, reconheça a autoridade do seu pai. Reconhecer a autoridade não significa que você precise aceitar, mas você precisa respeitar. A esposa precisa reconhecer a autoridade do marido, porque isso é bíblico. Então você não faz o que você quer, você faz o que a Bíblia manda fazer. E você será abençoado por Deus quando você fizer aquilo que Ele ordenou você fazer. Quando você faz as coisas por você, você está por conta própria. Você está por conta própria. E você vai ter que usar cada vez mais, de mais força, de mais força, de mais força, mais argumento, mais força. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor, é outra história. Então, marido, né? Marido, respeita a autoridade de Cristo sobre a tua vida. A gente fala, né? A gente fala assim, mulheres sejam submissas ao marido. A mulher já fica com o pé atrás e o marido empina o nariz. Mas a Bíblia diz também, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida. Então, eu não sei não, mas é mais fácil ser submisso do que dar a sua vida em favor do outro, não é não? A situação do marido é bem complicadinha, não é não? É mais difícil, não é? Mulher, seja submisso. Marido, entregue-se de corpo, alma, entregue a sua vida em favor da sua esposa. Irmãos, reconheça a autoridade do seu pastor. Não é seu irmão apenas, é seu pastor, é autoridade, né? O obreiro reconheça a autoridade do líder e assim por diante, né? Alunos reconhecendo a autoridade dos professores, os empregados, né? Reconhecendo a autoridade dos seus patrões. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente deve ter aqui no nosso coração é que quando houver um momento de discussão, você tem que olhar para dentro de você. O que a gente quer? A gente quer engolir o outro. É isso, não é? A gente quer engolir o outro. Se a gente pudesse, a gente grudava no pescoço e chacoalhava até o cara falar assim, você está certo. Né? Então, recordando aqui, primeira coisa é o testemunho. Olhe para você e fala assim, como é que eu posso fazer Deus agir nesta causa? Eu já tive muitos embates, irmãos. E eu vou dizer para você, todos aqueles que eu tentei resolver da minha maneira, eu perdi.
Todos. Agora, toda vez que eu permiti que o Espírito Santo de Deus agisse, eu venci. Entende o que eu estou falando? Então, quando você tiver que estar numa discussão com o seu marido, olhe para dentro de você. Olhe para o selo do Espírito Santo de Deus em você. Num embate com teu filho, num embate com a tua esposa, olhe para dentro de você e fala assim, não, pera um pouquinho. Eu preciso olhar para mim e dar o testemunho de Cristo em mim. Essa é a primeira coisa. Para que o Senhor possa vir à frente, tomar essa causa e eu obter a vitória. Reconheça a autoridade. Não é pela força. Então eu disse que havia 2 tópicos, né, para reflexão. Né? Então, os 2 tópicos. Né? O segundo tópico é que, após Pedro ser o primeiro a falar, após Paulo e Barnabé darem o testemunho, Tiago cita a Bíblia, no versículo 15. E aí ele, como está escrito, ele cita Amós 9:11. Então veja só, como é que a gente pode lidar com os desentendimentos dentro de casa, com os embates? Primeiro, sabendo que a vitória ela vem de Deus sobre nós. Irmãos, você não pode torcer o braço de alguém, jogar no chão, socar a cara. Você não pode bater a porta, gritar, falar mais alto. Esses dias eu fui chamado para uma conversa com uma família e fui lá só como para estar ali. Eu acho que eles acharam que teria menos confusão se eu tivesse. E aí as 2 partes ali começaram a se desentender. E aí um quer falar mais alto, aí um quer gritar, o outro quer pegar, o outro não sei o quê. Então calma, agora é hora de dar o testemunho de Cristo em mim, se é que Cristo está em você. Agora, se isso não está acontecendo, é isso que você tem que buscar. A gente quer ser abençoado por Deus, e todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas não fazemos por merecer. A gente quer que Deus tome a nossa causa, mas a gente quer andar pelos nossos caminhos. A gente quer dizer assim para Deus, Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Deus ele só vai abençoar aquilo que Ele determinar para fazer. Entendeu isso? Se você está fazendo o contrário, você não será abençoado. Nossa, é forte isso. Se o Senhor fala, não vá para a direita, não vai para a esquerda, e você vai, é que nem aquele sujeito que abre o guarda-chuva para te dar uma carona, e o sujeito vai por um lado e você vai para o outro. Aí depois você vai reclamar dele que você se molhou. Não é? Então, se você não tem essa força, você deve dobrar o seu joelho e pedir, eu preciso ter sabedoria para lidar. Irmãos, quanto tempo que eu estou lidando com gente e sempre aprendendo, que dificuldade aqui em casa, com os filhos, 5 filhos, a esposa. Então essa habilidade não é uma coisa que ela acontece, é uma coisa que tem que ser cultivada, regada, semeia, rega, cuida, protege todos os dias. Então, em relação à família, numa discussão, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Começa a refletir, onde que eu posso mudar? O que eu falei que eu não devia ter falado? O que é que eu fiz que eu não devia ter feito? O que é que que caminho que eu fui que não agradou a Deus e que não seria a bênção de Deus sobre a minha vida? Então, quero orar agora. Quero que você saiba que quando você busca em você aquilo que precisa ser melhorado, irmãos do céu, tudo na tua volta vai começar a ser diferente. Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Comece a dar o testemunho. Então vamos lá? As 3 coisas. As 3 coisinhas aqui desse texto. Testemunho. Olhe para dentro de você e diga, através de mim Deus vai agir nessa causa.
Agora, se você está achando que não, então, querido, entra no teu quarto, dobra teu joelho e vai buscar Deus, enquanto você pode achar. Primeira coisa, o testemunho. Toda discussão, para e pensa. Preciso dar o testemunho de Deus em mim. Segunda coisa, reconheça a autoridade do outro. Reconheça a autoridade. E terceiro, fale o que Deus disse, não fale o que você pensa. A palavra de Deus, com clareza. Olha, isso, Deus não se agrada disso. Você vai até provocar a gente quando você falar isso, sabia? Você sabe que quando você fala assim, olha, mas Deus não se agrada disso, a pessoa pode olhar para tua cara e falar, mas e aquele monte de coisa, aquela monte de coisa que você faz, que Deus também não se agrada? Faltou o primeiro passo, o testemunho. Entendeu isso? Então, eu quero orar pela tua família, que você possa ter muito amor no seu coração, que você possa glorificar a Deus, que a tua luz resplandeça de uma maneira que as pessoas possam confiar em você. Sabe aquela pessoa que quando fala, o outro fala assim, eu preciso dar atenção para ele, porque essa pessoa, ela manja, ela sabe. A gente não tem credibilidade muitas vezes, né? Não tem credibilidade. E aí fica naquela coisa. Você sabe o que você tem que fazer para que você tenha uma família abençoada. Você sabe. Muito amor no teu coração, perdão no seu coração, muita sabedoria dos céus, muito Deus no coração, muita palavra. Então comece a produzir isso em você. Eu vou ser sempre o cara que vai despertar em você o senso de responsabilidade. É você o responsável pelo sucesso da sua casa. É você o responsável, saiba disso. É você. Vamos orar pelo outro, vamos orar por você primeiro. Vamos mudar o nosso jeito de encarar as coisas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que, como nós lemos aqui, amanhã ou depois você pode ter aí um atrito. Mas agora você já está preparado, você vai respirar, né? E vai dizer, olha, eu vou dar o melhor de mim agora, que é o Espírito Santo de Deus. Vou dar o testemunho e a minha boca vai abrir quando eu tiver a palavra de Deus nos meus lábios. Sem xingamento, sem gritaria, sem querer voar no pescoço, né? Sem querer rachar a cabeça do outro, sem bater a porta, sem gritar mais alto. Não. Com toda a sabedoria dos céus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que Deus dê a você toda a sabedoria dos céus em nome de Jesus. Amém? Pratique o perdão, pratique o testemunho e a palavra. Amém? Começa de você. Começa de você. Faça a lição de casa. Comece por você. Deus abençoe em nome de Jesus.